Olá, aluno. Continuando nossa aula, vamos falar de análise comparativa nos exames físicos. Sobre a análise comparativa, a gente pode fazer tanto de um pé esquerdo e direito, né? A gente faz de um membro para o outro, né? A gente pode fazer uma análise comparativa do mesmo membro, mas de partes diferentes, por exemplo, do hálux para os demais dedos. A gente pode ver que no hálux há sinais, né, de onicomicose e nos demais dedos não. Então a gente faz uma análise comparativa no mesmo membro, porém em partes diferentes, assim como a gente faz também de região de acometimento, né, como na região interdigital ali, né, no quarto espaço interdigital, há, né, uma região de acometimento e nos demais não. Então a gente percebe que na análise comparativa de um membro para o outro, a gente tem ali alguns dados que podem mostrar para a gente uma compensação de marcha, por exemplo, né? A gente vê nessa foto, né, exemplificando, que a fissura do pé direito, né, um pouquinho tá mais profunda do que a do pé esquerdo, né? Então a gente percebe que pode ter ali uma compensação de marcha, né? Então tá distribuindo o peso de forma desigual, enfim. Então, essa análise comparativa também traz dados qualitativos na hora de fazer essa verificação, essa identificação. Aqui também, né, na visualização de pele e unhas, as questões observáveis ao olho nu, né? A gente percebe aí como é que está essa pele, né? A gente tem a questão da coloração da pele, a questão da textura da pele, né? Da espessura dela. A gente consegue perceber que não está uma pele hidratada, não é um manto hidrolipídico hidratado, né? A gente consegue ver descamação, uma pele mais descamativa, sinais nas lâminas também, né? Então a gente já consegue fazer uma análise comparativa aí, se a gente fosse fazer um registro, né? Eu sempre falo para os alunos fazerem um registro fotográfico, né, dos clientes, até para você poder fazer essa análise comparativa posteriormente, fazer um estudo mais aprofundado, né? Analisar o caso, assim como os médicos fazem, né, com os exames e a ficha do seu paciente, né, e estuda ali o caso do seu paciente, nós também podemos fazer, tá? Basta ter um termo de autorização de uso de imagem, você realiza o registro fotográfico ou a cinemetria, que a gente chama, tá? E realiza ali a fotografia para depois observar, né, questões que passaram despercebidas no momento da avaliação. Tá? Na inspeção palpatória, a gente realiza o toque mesmo, tá? Procurando ali alguma protuberância óssea, nódulos, artérias e veias salientes, né? Geralmente mais veias e capilares, né? Que foram de repente ali estourados, né? A rigidez tendínea também, se o pé movimenta, se tem flexibilidade, elasticidade e turgescência da pele, né? A gente sempre vai olhar essa capacidade aí de tugor da pele. Também a gente pode olhar a questão, né, da sensibilidade, né? Se tem cócegas, se o cliente tem ali uma irritabilidade com o toque, né? Se sente alguma dor nessa palpação também é muito importante. Tem clientes que sentem dores quando você faz a palpação, né? Então é importante verificar se ele está sentindo, se ele refere alguma dor, um incômodo, né? Ou até, né, a cócega ou alguma sensação boa no momento do toque, tá? A gente realiza nos pés, na região plantar e dorsal, e também a gente pode realizar na interdigital, mas na interdigital fica até um pouco difícil, né, de realizar esse toque. Geralmente a gente realiza para ver a flexibilidade de abertura entre as regiões, tá? Se a musculatura interóssea
ela está preservada. A gente vai falar do exame de musculatura, mas a gente faz essa abertura também para avaliar, tá? Os dedos, né, na polpa digital, na interdigital e no dorso, tá? Tornozelos na parte anterior e posterior, né, para verificar ali se tem realmente alguma nudosidade, né? E essa palpação ela pode ser realizada de luvas de procedimento, preferencialmente antes da higienização. E eu sempre falo isso porque, né, geralmente o podólogo já chega higienizando os pés e fazendo todo o processo de higienização para depois realizar a inspeção. Mas quando você higieniza, você perde algum detalhe da inspeção, né, visual. Então, quando você higieniza, você tira ali aspectos que podem ser importantes para a avaliação. De repente, até a questão de higiene pessoal, né? Às vezes, né, retira ali algum dado que poderia ser importante, tá? Você pode realizar com a luva de procedimento e antes da higienização, até para verificar se esse cliente realiza a higienização, né? Um dos exames que a gente faz também na é o teste de fricção. Às vezes a pele está íntegra, está bonita, está hidratada, você visualmente olha aquela pele e fala assim, tá legal, né? Mas quando você fricciona, a pele ela solta aquela camada de células mortas muito fácil, com sujidade, né? Então a gente percebe que a higienização pode não estar sendo correta, ou não esfregou direito aquele pé, né? Enfim, não fez a higienização como deve ser feita, ou não realiza diariamente como deve ser feita, tá? Bom, um dos exames que é uma possibilidade dentro do seu gabinete é a aferição de temperatura corporal, né? Na pandemia isso foi um boom, né? Todos os estabelecimentos precisavam aferir a temperatura corporal e eu acho que é muito importante aferir, né? Principalmente alguns públicos que às vezes isso passa despercebido, né? A criança, se você vai atender na podopediatria, por exemplo, né? Geralmente faz aferição de temperatura corporal e na podogeriatria também, né? Que a temperatura às vezes baixa muito, né? Pode ter aí uma hipotermia muito facilmente, então é importante. Às vezes até as infecções, né, ficam um pouco silenciosas e só no termômetro ali é que vai aferir. Às vezes a pessoa não está sentindo alguns sintomas, né, sobre a infecção, mas o termômetro registra, tá? Então, públicos que mostram alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade com relação a infecções e precisam desse dado de temperatura corporal, é importante fazer essa aferição, tá? Um dado importante, tá? A febre, né? Todo mundo acha que febre é 37 graus, né? Tá com 37, vamos mudar de pirona e já tá com febre. Não. 37 graus, a gente fala que é um parâmetro de febrícula, né? Então ela não é uma febre em si, tá? É considerado febre mesmo a partir de 37,6, tá bom? Então, a partir de 37,5 que a gente fala, é considerado uma febre aí, né? Os cuidados médicos, tá? Se o seu cliente, você aferiu a febre, deu 37,5, acima de 37,5, pode pedir para encaminhar, né? Ou encaminhar para, né, o hospital, aí, o atendimento médico, tá? O termômetro, é legal ter um termômetro de aferição, né, da testa, né, mesmo, né, o termômetro com infravermelho, tá? A gente chama de termômetro de infravermelho. O de mercúrio ele foi proibido, né? A Anvisa proibiu, mas é importante fazer essa aferição com o termômetro, com a medição, aferição, né, na testa, tá? Nada de axila, nada que toque o corpo do cliente. A oximetria, né, é um exame que afere ou mede a quantidade de oxigênio no sangue, né, a saturação no sangue, também é muito importante, tá? Para alguns casos, tem pessoas idosas, por exemplo, né, que podem estar saturando, a gente fala de saturando, né?
uma respiração mais ofegante, uma dificuldade de respiração, e a gente só consegue, né, verificar mesmo esse dado basal e, e, e sólido com a verificação da oximetria, né? É uma aferição simples, é uma aferição que todo mundo pode fazer em casa, até porque o oxímetro ele é um aparelho vendido aí nas farmácias, lojas cirúrgicas, né? Eu tenho aqui o aparelho, deixa eu mostrar aqui na minha câmera, né? Eu tenho um aparelho aqui em casa. A gente faz a aferição, coloca o dedinho dentro, tá? Para fazer essa aferição, né? Muito simples. Você coloca e ele vai mostrar o batimento cardíaco e a aferição aí da oximetria, tá? Deixa eu ver se o meu vai aqui. A gente coloca e aparece aqui no visor, tá? Como tá na foto. Bom, geralmente, os fatores que podem alterar a aferição do oxímetro, né? Se a pessoa tiver com esmalte escuro, pode afetar o resultado, até porque é um exame né, de aferição de bioimpedância. Então, qualquer alteração ali pode afetar. Então, a pessoa tem que estar com esmalte claro, como eu, ou sem esmalte, tá? De preferência, né? E dependendo da temperatura também, temperaturas muito baixas ou muito altas podem afetar o resultado, tá? Ou vibrações, né? De repente está vibrando muito o aparelho, aí pode dar alteração, tá? O importante é, né? Fez a aferição, verificou lá o batimento cardíaco e a saturação, registra na ficha, né? Se você vê que a saturação está muito baixa, encaminhamento médico também. Vamos ver o parâmetro da oximetria aqui, ó, tá? O aceitável para continuar o monitoramento doméstico é 95% de saturação. Aqui no visor, ele sempre vai mostrar essa saturação, tá? Deu abaixo, né, de 95%, tá lá 93%, 92%, é um paciente de risco, né, encaminha para o médico, né? Percebeu sinais também no corpo, como a gente fala, né, os sinais clínicos, né, dedos, né, com cianose, como a gente está vendo aqui, ó, né, o cliente pode estar em hipóxia, né, que é essa privação mesmo de oxigênio nos tecidos. Pode ser por conta, né, de falta de oxigênio ou pela má condução desse oxigênio nas células, tá? Então é importante encaminhar. Aferição de pressão arterial é um exame muito polêmico e que a gente vai falar na nossa próxima aula. Eu vou trazer dados sobre a nova resolução, como ficou esse parâmetro, né, da pré-hipertensão e por que o podólogo pode aferir e de que maneira ele pode aferir esse exame, tá? Te vejo na próxima aula.